Vamos a mais uma pauta falando novamente sobre a Itália e a cidadania italiana. Não sobre as mudanças ou atualizações na nacionalidade propriamente dita, mas sim sobre uma das consequências lógicas do decreto de urgência que interrompeu o fluxo de pedidos e que acabou sendo aprovado no parlamento em maio, conforme nós comentamos em vídeo aqui do canal. Qual é então a questão? Qual é o problema? É o caos contratual envolvendo assessorias voltadas à cidadania italiana e os seus clientes, os requerentes, os candidatos a requerentes da cidadania italiana. Esse é o tema de uma matéria extensa publicada no DW, replicada no UOL, de autoria de Heloísa Traiano e Amanda Saori. E essa matéria fala justamente sobre isso, as dores de cabeça dos envolvidos nesse segmento de mercado voltado às cidadanias. E é interessante observar isso, tanto você que contrata ou contratou esses serviços, quanto você profissional, porque nós temos observado uma movimentação intensa nessa matéria e essa situação da Itália pode servir de exemplo para o futuro, pode ser um bom ensinamento. Veja então que Portugal está propondo algumas mudanças radicais, importantes, na nacionalidade portuguesa, algo que nós falaremos a respeito em um próximo vídeo. A Alemanha, por sua vez, está batendo números altos aqui de naturalizações. A Itália recém saiu de um referendo que rejeitou uma outra proposta de alteração, ao mesmo tempo que uma deputada brasileira faz o favor de destacar a cidadania italiana como um possível escudo a uma eventual extradição, ou seja, são tantas e tantas as possibilidades de mudança nas regras sobre cidadania em vários países, e são tão velozes essas mudanças que acaba sendo comum e talvez até previsível para os próximos anos que uma pessoa contrate serviços de assessoria ou mesmo advocacia para a cidadania e durante a execução do contrato, estas mudanças legislativas acabam atropelando a execução dos trabalhos. Então, este é o ponto da matéria que nós vamos discutir hoje, buscando também trazer alguma luz, alguma solução, tanto para quem foi contratado quanto para quem contratou estes serviços. Essa notícia foi sugerida por Pizza com Ketchup. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a vocês que assistem os vídeos do canal. Se você quer se manter atualizado, deixe o seu like e se inscreva agora mesmo. Você pode também se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, inscreva-se no canal agora e consulte as condições para se tornar um membro. Então, muito se falou durante os debates políticos sobre a existência de um mercantilismo no trato deste assunto, algo muito criticado pelos defensores das restrições impostas pelo Decreto 36. A reportagem do UOL fala que em fábrica de cidadania, né? Uma reportagem da BBC fala também, enfim, da Black Friday, da cidadania italiana. Uma coisa interessante, né? Isso acaba sendo abafado por esse discurso. O Estado cria uma burocracia, cria entraves administrativos, e é natural que dali surja um mercado especializado, um mercado adjacente a esta burocracia que envolve o assessoramento documental ou até jurídico, né, representativo para atuar nessas questões, nesses pontos que são impostos pelo processo administrativo do Estado. Então, isso decorre de uma demanda legítima gerada pela própria complexidade dos procedimentos administrativos, né? Claro, claro, o direito, o reconhecimento a cidadania está previsto na legislação italiana, mas o exercício desse direito envolve uma série de etapas técnicas, né, que nem sempre o leigo está apto a cumprir. Então, certidões antigas, traduções juramentadas, legalizações, protocolos, né, estratégias jurídicas, etc., né, tudo isso dificulta o acesso direto pelos interessados, então eu não compreendo o porquê de se atribuir uma carga negativa a esse trabalho por si, né? Como se estas assessorias, esses trabalhadores, esses empresários fossem os grandes vilões da história que estão vendendo a cidadania, né? Então,
É com esse sentido mais crítico aos trabalhos, dos assessores, né, das assessorias, que a matéria cita várias empresas especializadas que vendem pacotes de análise, montagem de dossiê, busca de documentação e até o protocolo do pedido de cidadania. Então, com a nova lei, com o decreto de março, que impediu o processamento dos requerentes, né, com as gerações anteriores. Então, muitos dos contratantes destes serviços entendem hoje que simplesmente não receberam o direito que esperavam e não poderão mais receber. Então, muito bem, o que nós temos aqui como um primeiro ponto de partida. O primeiro ponto é que na maior parte dos casos que chegam à imprensa, os contratos firmados entre clientes e assessorias para a obtenção da cidadania italiana são contratos com termos genéricos, né? Então, são contratos que nem sempre descrevem com clareza as etapas dos serviços, os prazos estimados, as condições para o protocolo do pedido ou mesmo os riscos relacionados à mudança na legislação estrangeira que se encontra aí, via de regra, é uma expressão vaga, né? O objeto do contrato, muitas vezes, é prestação de assessoria para a cidadania italiana por via administrativa, né, por exemplo. Então, claro que essa ausência de um detalhamento no contrato compromete tanto a previsibilidade contratual quanto a capacidade de resolver os conflitos quando algo sai do esperado, como é o caso. Com a mudança na lei italiana aconteceu isso agora. Algo que foi considerado, aliás, repentino, mas que para muitos que acompanhavam o cenário político já era até previsível. E aqui surge já um parêntese com uma grande questão, né? Até que ponto o profissional contratado estava obrigado a acompanhar as mudanças, informar os seus clientes, tanto sobre os riscos futuros quanto sobre eventual pressa na obtenção dos documentos, né, para apresentar logo o pedido, sob a égide da lei anterior. Então, estes prazos raramente previam prazos concretos para cumprimento de fases, né, ou condições para devolução de valores pagos. Tá? Então, também tem sido raro nesses contratos a estipulação clara acerca do verdadeiro objeto contratual, talvez a cláusula mais importante de um contrato. Então, seria o objeto desse contrato apenas reunir documentos? Seria garantir o protocolo administrativo? Seria entregar o reconhecimento da cidadania ao final, ou seja, um contrato no êxito, né? Então, na maioria dos casos, essas perguntas não trazem uma resposta clara no contrato. E, quando o contrato é omisso, a saída é buscar um amparo no direito, né, nas normas em vigor, especialmente do país onde se discute a controvérsia, tá? Então, chega-se a este primeiro ponto. Se o contrato é pouco explicativo, e nós vamos ter que analisar o que diz a lei, vem a pergunta também qual será a lei aplicada, porque também, quando não há uma cláusula expressa sobre a legislação aplicável, e isso pode acontecer também em muitos desses casos analisados, o padrão, segundo a jurisprudência brasileira e o padrão internacional também, seria aplicar, no caso, o Código Brasileiro com base na regra do local da celebração do contrato e da execução do contrato, ou seja, se a contratação foi feita no Brasil, com o pagamento feito no Brasil, a empresa está domiciliada no Brasil, a assessoria, né? Então o direito brasileiro é aplicável, mesmo que o objeto final do contrato envolva um processo administrativo que tramita no exterior. Claro que essa regra vai ter as suas exceções, mas eu falo aqui, primeiramente, em termos gerais, né? Então, do ponto de vista do direito internacional privado, a solução seria também semelhante, né? A Itália, por exemplo, adota os princípios da Convenção Roma I sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, que lá no seu artigo 4º diz que, na ausência de escolha das partes, aplica-se a lei do país com conexão mais estreita com o contrato, né? Então, como regra geral, isso também levaria ao Brasil quando falamos sobre contratos celebrados por brasileiros, pagos em real,
e geridos por empresas com sede no Brasil, né? Haveria aqui uma mudança, então, nesse critério se o contrato indicasse expressamente a lei italiana, né, como norma aplicável, o que é raro nos modelos usados pelas assessorias, ou ainda se a contratação for feita na Itália, o pagamento na Itália, o que poderia, talvez aí sim, atrair a lei italiana. Mas o fato é que a lei contratual italiana não difere muito, né, muito substancialmente da lei brasileira nos pontos essenciais aplicáveis a esse tipo de relação, especialmente nos casos de prestação de serviços, né? Então, a resolução por força maior, por alteração das bases do contrato, que seria talvez aqui o caso. Então, indo aqui direto ao ponto, então, dispositivos que podem nos ajudar a resolver uma questão, um conflito envolvendo assessorias e os seus clientes, nós vamos observar que tanto o código italiano quanto o código brasileiro têm bases semelhantes, né? São bases influenciadas aí pelo direito romano que reconhecem então, primeiro, a força obrigatória dos contratos, né? 1372 aqui do Código Italiano, 421 do Código Brasileiro, a possibilidade de resolução contratual por impossibilidade superveniente, que está no 1463 até o 1467 aqui do Código Italiano. No Brasil nós temos três dispositivos que tratam disso. Nós temos também o princípio, né, a base da necessidade de uma boa-fé objetiva na execução do contrato, que está no 1175 aqui do Código Italiano, e o princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa, que está no 2041 da Itália e 884 no Brasil. Ou seja, ainda que haja aqui uma diferença procedimental e terminológica, na prática, as questões jurídicas principais, aí, como a exoneração por força maior, a avaliação da boa-fé no contrato, todas estas soluções são similares nos dois sistemas. E, feito esse passeio pela legislação, nós percebemos que quando o contrato firmado entre as partes se torna, no todo ou em parte, impossível de cumprir por motivo externo, imprevisível, inevitável, e aí volta a questão, uma mudança legislativa abrupta, né, em um país estrangeiro, seria esse? Seria um caso de uma imprevisibilidade, uma inevitabilidade, né? Há jurisprudência internacional sobre isso e é o que se coloca. Então, nestes casos, o ordenamento brasileiro prevê mecanismos de resolução. Temos o caso da força maior, né? O 393 do Código Civil diz que o devedor não responde por prejuízos resultantes de força maior, salvo se estiver expressamente compromissado a isso. E essa questão pode ter sido, né, pode ter sido qualificada no contrato como uma questão que caracterizaria a força maior, o que, em linguagem simples, resultaria no mesmo que dizer que se a empresa não tinha como prever o fim do direito à possibilidade legal, né, a cidadania por aquela via, e o cliente não foi iludido, né, e não foi informado, mas não foi iludido, a empresa pode se exonerar quanto à responsabilidade de não entregar o resultado final. Calma, né, calma, que isto não significa que ela pode reter o valor integral, né? Então, reconhecer uma situação de imprevisibilidade não significa que o contratado vai reter todo o pagamento. Então, a lei estabelece que, havendo uma impossibilidade superveniente da prestação, o contrato pode ser resolvido com devolução proporcional do que foi pago. Então, é, é o que está lá no 248 e 475, né, do Código Brasileiro. Então, o valor a ser restituído deve corresponder àquilo que não foi cumprido ou não tem mais utilidade para o contratante, claro, levando em conta o que foi efetivamente prestado até o momento
da ruptura contratual, da resolução contratual, da impossibilidade de prosseguir no contrato. Então, além disso, nós temos também a boa-fé objetiva, né, a função social do contrato, proibição do enriquecimento sem causa, o 421, e outros aqui do nosso Código Brasileiro. Esses dispositivos acabam impondo também na interpretação de uma situação como essa um limite moral, né? Um limite às duas partes. Então, empresas que atuaram com diligência, que investiram recursos, que cumpriram etapas do contrato, podem ser remuneradas, né? Mas não podem se beneficiar de uma relação cujo resultado se tornou impossível, né? E ainda assim negar algum tipo de reembolso parcial ao cliente, especialmente se não foram cumpridas etapas essenciais, né, como o protocolo, a depender do objeto do contrato, ou se sequer foi iniciado ah, o, o, o processo, né? Eu fico realmente preocupado com aquela situação dos contratados que estavam lá já em algum atraso, em alguma mora, né, perante os seus clientes, o cliente perguntando lá, doutor, está protocolado? Cadê o processo? Cadê o processo? O tempo passou, não foi protocolado o pedido e veio a alteração legislativa. Este é um dos casos mais graves, né? Um caso que está tirando o sono de algumas pessoas aí. Mas tudo se resolve, né? O fato é, então, que as responsabilidades das assessorias pode ser uma responsabilidade total ou parcial. Se foi demonstrado ali que houve uma culpa ou uma mora, por exemplo, se já estavam os documentos prontos, mas o protocolo foi injustificadamente adiado, um adiamento também não razoável, né? Mesmo antes da mudança legal, isto pode ser considerado. E também pode haver uma responsabilidade quando o contratado, né, a empresa, a assessoria, omitiu eventualmente riscos, né, ou insistiu em vender aí os serviços após a alteração legislativa que já está aí, à mostra de todos, né? Então, quando há também uma falha no dever de informar de uma forma clara e transparente acerca deste pequeno grande detalhe, né? E finalmente, quando os valores são retidos sem qualquer fundamento, sem qualquer prestação de serviço relevante, pode surgir o argumento do enriquecimento sem causa, né? Exigindo também uma devolução. Então, meus caros, este é o cenário. Nós teremos agora estas situações de conflito contratual, um pequeno caos contratual decorrente desta alteração legislativa. As bases gerais, né, do direito contratual vão ter que ser chamadas a resolver a questão, e a resolução do problema vai exigir uma distinção também fundamental entre dois tipos de prestadores, né? Nós temos as assessorias administrativas e os advogados que atuam na via judicial, porque no caso das assessorias, a prestação geralmente se limita a uma preparação documental e a um apoio logístico para a tramitação dos pedidos administrativos, ou seja, é uma obrigação de meio cujo objetivo é acompanhar o processo até onde for possível dentro da legalidade, mas sem uma garantia de êxito. Quando a mudança legislativa inviabiliza, então, o reconhecimento da cidadania pela via administrativa, é razoável que esses contratos sejam revistos e, conforme o grau de execução, parcialmente resolvidos com eventual devolução proporcional dos valores pagos, ou, quem sabe, até em certos casos, a devolução total. Ou nenhuma devolução também, a depender do objeto do contrato, né? Se for obtenção de documentos, e os documentos foram obtidos, por exemplo, pode ser o caso de não haver devolução. Então, aqui a via extrajudicial é apropriada, permite-se uma solução flexível, ajustada à realidade de cada caso e vamos observar agora se o desgaste da judicialização vai ser necessário. Com os advogados, o cenário, né, de execução do contrato pode subsistir eventualmente, porque quando o contrato abrange, o mandato abrange a via judicial, né, a medidas de urgência ou recursos perante as cortes italianas, pode haver fundamento
para a manutenção do contrato, ainda que a via administrativa tenha sido encerrada. Então, nestes casos, a prestação do serviço jurídico, né, envolve estratégia, interpretação normativa, atuação técnica, eventualmente uma judicialização. Então, embora não haja um dever de resultado, né, não se trata de uma obrigação de resultado, uma obrigação de meio, mas com um escopo jurídico mais amplo, pode-se eventualmente justificar a permanência, a continuidade do contrato quando houver alguma viabilidade numa reação judicial. Então, o que se busca aqui nesse momento é um equilíbrio, né? Nem toda empresa é inadimplente, nem todo cliente insatisfeito também está equivocado, está errado ao cobrar uma devolução. E a resposta vai vir caso a caso, né? Cada contrato traz uma realidade diferente e, a partir de uma análise objetiva do que foi contratado, do que foi objetivamente entregue, do que ainda pode ou não ser entregue, é que a liberdade contratual vai ser analisada. Liberdade essa, então, que supõe uma responsabilidade mútua, né? E é neste espírito que as soluções devem ser construídas. E agora eu quero saber de você, se você está envolvido numa questão contratual como essa, deixa aqui nos comentários qual é a sua percepção sobre este cenário. Até que ponto você acha que isso não vai se judicializar? Até que ponto você acha que as assessorias e os seus clientes podem ainda resolver isso extrajudicialmente? Até que ponto você acha que ainda vale a pena manter esses contratos ou não? Deixe nos comentários, vou ficar feliz, ao ler a sua opinião.